Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Magnus Carlsen jogando contra Lenhador, partida pensada? É galera, dois gigantes se encontraram aqui no Norway Chess 2022. Se preparem para uma partida histórica aqui, vamos lá, vamos à partida. Muito bem, lembrando que no Norway Chess 2022 o formato é o seguinte: 2 horas para cada jogador, 120 minutos para cada jogador, sem acréscimo no lance 40, sem acréscimo por lance, mas passou do lance 40 começa a ganhar 10 segundos de acréscimo por lance, tá bom? Magnus Carlsen está com as peças brancas, ele abre aqui com cavalo em F3, abertura hatch, o lenhador segue com D5 já atacando o centro e o Carlsen vai para sua formação de fianqueto tão jogada aqui com G3. G6, bispo G2, bispo G7, foi para o fianqueto aqui o Carlsen. Depois de D4, cavalo em F6, ambos protegem os seus reis com roque e a gente tem uma posição aqui perfeitamente simétrica. Magnus Carlsen aproveita que ele tem o primeiro lance, as brancas, e já joga aqui o C4, né? E aqui evitando com que as pretas mantenham a simetria. C5 creio que não seria bom numa posição como essa, não é um lance muito jogado. C6 aqui é mais comum, né? Apesar de que C5 cairia numa tarraxa e ainda seria possível jogar dessa maneira. Aqui o lenhador preferiu jogar com C6, quebrando aí a simetria, e o Carlsen segue com o cavalo C3 desenvolvendo. E D por C4 pelo lenhador. Depois de ter jogado C6 ele captura mesmo, até pensando talvez em segurar o seu peão a mais. O Magnus Carlsen adora jogar esse tipo de abertura. Ele segue com E4 e agora bispo G4, cravando aí o cavalo. O Magnus Carlsen jogou isso contra o Nepomniachtchi no Mundial e deu super certo. Apesar de que o Nepo colocou um sufoco muitas vezes contra o Carlsen, mas ele acabou dando um jeito, né? Aqui H3 foi jogado pelo Carlsen, bispo toma. E com isso o lenhador enfraqueceu o controle do Carlsen das casas centrais e segue agora com E5 aqui o lenhador. D por E5 pelo Magnus Carlsen, cavalo de F em D7 atacando o peão aqui múltiplas vezes. E aqui E6, o Magnus Carlsen devolve aí o peão, mas enfraquece agora os peões aí do lenhador. F por E6 e segue com bispo E3 aqui. Um interessante desenvolvimento aqui do Magnus Carlsen, a dama dando suporte aqui para o bispo. Por enquanto, dama em E7 foi jogado e o bispo G2, né? Não vamos querer sobrecarregar aqui a dama para proteger um bispo, o bispo volta para segurança. O lenhador ganha um tempinho e joga com o cavalo em A6. E eu confesso que quando eu vi essa posição, eu comecei a achar que o Carlsen teria dificuldade nessa partida. Porque as pretas estão ameaçando aqui realmente uma expansão muito forte aqui, tanto na ala da dama quanto no centro. E fica difícil de segurar aqui as negras, né? Mas é o Carlsen jogando, então eu fiquei curioso para ver como é que ele vai reagir em relação a esse ataque que o lenhador está trazendo. Ele que é um jogador muito agressivo, um jogador muito perigoso. O Magnus Carlsen vai para o melhor lance da posição. Ele pensa bastante aqui, faz o lance dama E2. O lenhador segue com o cavalo B4, deixando aqui o peão de C4. E o ponto todo é o seguinte, né? Algumas possibilidades existem. Ou de fato querer capturar aqui em C4 e vai levar um cavalo C2, por exemplo, é uma possibilidade. Outra possibilidade é seguir com F4, por exemplo, tirando a casa G5 aqui do cavalo. E essa possibilidade eu já não gostava tanto. Eu vi bispo por C3, seguido de cavalo D3. E aqui o computador dá igual essa posição, dá uma avaliação equilibrada, mas de fato é muito difícil jogar contra um cavalo aqui tão bem colocado quanto esse do lenhador, né? Então eu fiquei olhando essa posição e tudo que eu olhava, na maioria das linhas, as pretas ficavam melhores. Mas o Magnus Carlsen então segue com dama por C4, aceitando aí o peão, permitindo o cavalo C2, e agora ele segue aqui com um lance fantástico aqui o Magnus Carlsen. Ele está com a torre atacada, o bispo atacado, e aqui ele vai para o melhor e na verdade o único lance da posição, cavalo D5. Olha que bonito isso, né? Que bonito isso, atacando a dama e atacando o cavalo ao mesmo tempo e não ficando com sufoco, né? Porque depois de C por D5, dama por C2, o Magnus Carlsen não está mais passando nenhum sufoco na posição. O peão de E4 está bem protegido, o peão de B2 aqui está bem protegido e por aí vai com igualdade, né? Lenhador segue com D4 e o lenhador agora tem um peão passado, perigosíssimo por sinal. Bispo D2 foi jogado, torre de A em C8, o lenhador vai indo para cima. Dama B3, opa, aqui realmente já mirando alguns pontos, não é só o lenhador que joga, o Carlsen também cria agora as suas ameaças. E agora cavalo C5 pelo lenhador, o Magnus Carlsen segue com dama em A3, cravando aqui o cavalo e ao mesmo tempo colocando pressão aí em A7. Toma lá da cá, né? Aqui por enquanto está protegido aqui no centro. A partida seguiu com dama D7 saindo da cravada.
E agora a torre de A em C1, Magnus Carlsen segue melhorando aqui as suas peças. B6 solidificando o cavalo, protegendo também aqui em A7, né? Ô Rafa, não dava pra ele ter tomado aí em A7 logo? Esses caras também, viu, não gostam de capturar peão. Nunca vi um negócio desse, ninguém gosta de pegar peão. O problema, galera, as pretas ganham muito o jogo aqui, né? A dama fica com uma má colocada, né? Então você pode seguir aqui com D3, por exemplo, uma excelente possibilidade aqui para as negras, ganhando todo tipo de espaço. Com ataques ferozes em F2, o cavalo fica bloqueando a dama de entrar no jogo, seria uma excelente possibilidade, né? Aqui fica difícil realmente de achar algum lance, tem um ataque aqui em B2, se jogar um lance defensivo, como por exemplo torre de A em B1, aí que as negras começam a gostar mesmo da posição com bispo D4, ameaçando todo tipo de ataque descoberto, ameaçando em F2. As pretas ganham muito jogo pelo preço de um peão, essa foi a ideia do lenhador, um jogador claro, certamente, extremamente perigoso. Então a partida seguiu com torre de A em C1 aqui pelo Carlsen, priorizando o desenvolvimento e já permitindo jogar um B3 aqui no futuro se preciso for, né? Tá bom? Então B6 foi jogado, agora sim protegeu lá em A7 e o Carlsen me manda a bala nesse lance que exclama duas aqui. O Carlsen realmente mostra... não é à toa que ele é o campeão do mundo e talvez o melhor jogador da história, né? Aqui ele vai realmente criando dificuldade para o lenhador. Ele manda a bala nesse lance E5 que abre a diagonal do bispo, mas mais do que isso oferece o peão de E5 que o lenhador captura e agora E6 virou um passivo aqui na posição. A torre de F em 1 atacando o bispo G7, o Carlsen ganhou um tempo porque atacou o bispo, né? E agora já posicionou bem a torre e segue agora com esse combo aqui. Olha que impressionante isso, B4 eliminando um defensor, o cavalo não tem tantas casas assim, né? Vamos ver que a dama está sobrecarregada aqui defendendo o peão e possíveis retornos aqui do cavalo, né? Então aqui que interessante, né? A dama tomando conta aqui, tudo muito bem calculado, né? Então aqui o lenhador segue com cavalo A4, o cavalo protegido aqui pela dama e agora torre por C8, quem tem que capturar agora é a torre, né? A dama tá aqui na difícil tarefa de proteger todo mundo, né? Então aqui torre por C8 foi jogado e agora dama B3 e olha que espetáculo, né? Pressão aqui em E6 e que posição bonita, né? E agora você fala assim, dá para jogar a torre E8? Dá para jogar, mas o bonito é que o Magnus Carlsen não foi jogado. Ele poderia tomar em E6 de qualquer maneira. Que bonito isso, né? Aqui não tomar de dama seria um erro grave, porque aí bispo D5 vai ganhar a dama. Então aqui depois de torre toma, bispo D5 chegaria de qualquer maneira. E depois de um rei F7, por exemplo, aqui o Magnus Carlsen poderia aproveitar a sobrecarga aqui da dama e jogar simplesmente bispo por E6, dama por E6 e dama por A4. E ficando assim, uma posição equilibrada, o que certamente é uma vitória para Magnus Carlsen, porque toda vez que equilibra a partida ele vai ganhar, né? Mas aqui, brincadeiras à parte, seria uma possibilidade de seguir assim na partida, pretas com um pouquinho mais de dificuldade, o rei um pouco mais exposto e o Carlsen com a iniciativa, né? Mas seria perfeitamente jogável. Então assim, que sensacional essa ideia do Carlsen quando ele jogou E5, ele calculou tudo isso, né? E agora dama B3, então atacando lá em E6, e aqui o lenhador segue com cavalo C3, um cavalo muito bem colocado. Magnus Carlsen joga com torre por E6 e aqui, claro, o rei tem que sair daqui, urgente, rei H8 foi jogado e agora rei H2. Quando o Carlsen joga rei H2, o adversário pode chorar, né? Porque quando o Carlsen joga RH2 é que ele está dizendo o seguinte, pronto, a partida está estabilizada, está equilibrada e agora vai aguentar mais 200 lances aqui. Torre E8 foi jogado pelo lenhador, opa, vamos trocar? Bora, torre por E8, dama por E8 e aqui dama C4. Né? Simplesmente melhorando aqui a posição da dama, colocando uma pressão aqui no centro e também ganhando mais liberdade aqui, ganhando a coluna C para a dama. H6 foi jogado, A3 do jeito que o Carlsen gosta, A5 foi jogado B por A5, B por A5 e aqui bispo F1. Galera, é aqui que a gente vai vendo realmente o homem que faz história, Magnus Carlsen, na sua grande virtude de jogar finais. Par de bispos contra bispo e cavalo, vamos ver o Carlsen jogando isso. Dama em F8 foi jogado e agora rei G2, protegendo lá em F2. Cavalo E4, bispo E1, protegendo também em F2 e controlando aqui o cavalo. E aqui dama por A3. E quando a gente olha essa posição, a gente fala, pronto, lascou, né? O Magnus Carlsen é um bom jogador, mas não é infalível e aqui o lenhador já está melhor, né? Quando a gente olha essa posição, pretas com um peão a mais, dois peões passados na posição, um na coluna D e um na coluna A, com um peão a mais. E você põe essa posição no computador e o computador fala que as brancas estão melhores. E o Carlsen sabe disso. Isso que é impressionante, é isso que é inacreditável. No nível de jogo do Magnus Carlsen,
comparado aos demais super grandes mestres e tudo mais. Ele sabe de alguma coisa a mais que os outros não sabem. O que será que ele sabe que os outros não sabem? A partida seguiu com o bispo D3 aqui pelo Magnus Carlsen, atacando o cavalo, atacando agora aqui em G6. Cavalo D6 foi jogado, atacando a dama, não dando tempo de capturar o peão, e agora a dama está sobrecarregada, sendo atacada e tendo que defender o bispo, mas agora a dama em A6, simplesmente mantendo a pressão em G6 e mantendo pressão em A5, que já está atacado 2 vezes. Magnífico, cavalo magnífico, gostei, combina bem com a partida do Magnus. Cavalo F5 foi jogado e agora H4, não, H4 com peão a menos, né? Olha a frieza aqui do Magnus Carlsen. Por que ele jogou H4? Por que ele não pegou logo esse peão aqui, bispo por A5? Poderia ter jogado bispo por A5, mas o Magnus Carlsen mostra toda a sua frieza e que ele não tem pressa nenhuma, portanto ele faz esse lance aqui que psicologicamente é um estouro, né? O jogador tá falando, eu não preciso ter pressa para recuperar peão. E aqui ele tá ameaçando H5, né? Se, por exemplo, o lenhador tenta salvar o peão dele, opa, vou avançar com o peão passado, agora tô salvo, né? O Magnus Carlsen tá ameaçando H5 aqui, tentando enfraquecer a defesa do cavalo. E aqui ele vai colocar um peão em G6 e não vai dar para as pretas segurarem esse tipo de ataque, né? O rei vai ficar totalmente sufocado e vão existir ataques de checkmate. Então H4 é um lance poderosíssimo que o lenhador respeita na hora e joga H5. E agora sim, o Magnus Carlsen faz bispo por A5. Que domínio, que domínio! E segue a luta aqui de par de bispos contra bispo e cavalo, 3 peões para cada um. E você fala, mas não é possível. Chegou no lance 40, né? Aqui rei H7 foi jogado pelo lenhador. A partir daqui todo mundo vai ganhar 10 segundos de acréscimo a cada lance. E você fala, mas peraí, o lenhador sabe jogar xadrez, ele é um super GM, tem pouca peça no tabuleiro, a quantidade de material tá igual, será que não dá para empatar? Vamos ver. Aqui dama B5 foi jogado pelo Magnus Carlsen, pressionando agora aqui em F5, dama F8 traz defesa. Dama D5 centralizando a dama. Pelo amor de Deus, dama D6 foi jogado, vamos trocar dama F3, mantendo toda a pressão aqui em F5. Dama E5 protegendo o bispo D8, o Magnus Carlsen, ele vai jogar mais 200 lances se precisar e ele vai ganhar. A partida seguiu com dama E6 e agora dama B7 aqui, cravando o bispo, é isso que ele faz. Ele vai tentando aqui, vai criando ameaças aqui e lá, né? A partida seguiu agora com o cavalo D6 atacando a dama e agora dama C6, cravou o cavalo. A partida seguiu com dama B3. Era o momento que o Carlsen estava esperando, né? Esse momento sempre chega, porque o Carlsen vai fazer 300 lances, todos muito precisos, mas em algum momento o adversário não vai fazer o lance mais preciso da posição, e aí ele vai perder. Dama B3 é um lance que permite agora um tático aqui pelo Magnus Carlsen, né? Porque esse lance aqui ele deixa o cavalo e vai atrás do bispo, mas o bispo agora é esse lance do lenhador. E por que o lenhador fez isso? Ele pendurou? Não, na verdade ele tá de olho no peão passado. Então foi um lance muito interessante aqui do lenhador, né? Agora, talvez aqui jogar sólido, né? Jogar um lance como o bispo E5 aqui fosse uma possibilidade um pouco mais sólida, trazendo uma defesa pro cavalo. É claro que o Carlsen ia continuar criando ameaça, enfim, né? E é muito difícil jogar contra o Carlsen, né? Então ele ia continuar inventando alguma coisa aqui com a sua criatividade, ia continuar pondo problemas aqui pro lenhador. Essa é a característica do Carlsen, né? Ele vai pondo problemas e aí uma hora o adversário fica difícil de resolver. E aqui o lenhador veio com dama B3 então, e agora levou o bispo por G6 cheque, né? O lance aí brilhante aqui do Carlsen, rei por G6 e dama por D6 cheque. Carlsen tem um peão a mais, é verdade, mas o lenhador tem um peão passado. Rei H7 foi jogado, dama D7 aqui pelo Carlsen, mantendo a dama na coluna D e mantendo a cravada aqui no bispo. A partida seguiu com o rei G6 saindo da cravada e agora dama C6 cheque. O rei vai para F7, aqui dama C5, opa, aqui a combinação das peças nas casas escuras. Tá perigoso esse rei exposto aí pro lenhador, ele segue com dama B7 cheque, aqui F3 pelo Carlsen. Rei E8 foi jogado e aqui bispo C7, aqui explorando, aqui bloqueando aqui a dama, explorando todos os temas do rei exposto. A posição é perigosa, dama B2 foi jogado pelo lenhador, rei H3. E aqui D3, o lenhador avança com o peão passado. E agora Magnus Carlsen. Magnus Carlsen segue com dama por H5, cheque, capturando mais um peão. Rei D7 e agora dama em F7, cheque, protegendo o bispo. E depois de rei C6 aqui pelo lenhador, ele faz o lance, mas abandona aqui a partida. Ele abandonou porque não dá mais, pessoal. É inacreditável que alguns lances atrás a partida estava equilibrada e que é o lenhador Super GM jogando com pouca peça no tabuleiro e mesmo assim o Carlsen consegue ganhar, né? Realmente uma coisa
Impressionante a técnica de finais de Magnus Carlsen, é inigualável, né? Não há precedentes, né? E aqui abandonou porque não dá mais, pessoal. O Magnus Carlsen iria provavelmente jogar com dama C4, protegendo, e aqui simplesmente trazer o bispo para F4, controlando a casa de promoção. Não adianta avançar o peão, senão você simplesmente dá cheque, e depois que o rei sai para qualquer lugar, você vai capturar o peão e vai jogar um final aqui com 3 peões a mais, né? E fora o rei exposto aqui, que vai continuar sofrendo todo tipo de ataque, né? Uma posição completamente vencedora para Magnus Carlsen. Vamos dar uma olhada na precisão. Se preparem, galera, que a precisão é assustadora. Vamos lá. O que é isso aqui, galera? Se preparem. 97,8% de precisão para o Carlsen com lance brilhante. O lenhador fez 94% de precisão, quase 93,6%. Quer dizer, o cara é um monstro, né? O cara é um gigante. Mas tem aquele momento, a gente vê no gráfico, aguentou. Tem algum momento que o cara não aguenta mais, ou o tempo tá caindo, ou ele tá cansado, ou ele não aguenta mais, ou ele fala, pelo amor de Deus, chega, né? E alguma hora alguém vai cansar. E aí esse momento aconteceu aqui na partida, o lenhador já com pouco tempo foi para aquele lance, né, de dama e acabou errando, permitindo o bispo pro G6, o lance brilhante do Carlsen e por aí vai, né? Realmente um homem incansável esse Magnus Carlsen, né? Mas é isso, mais uma partida que entra para a história. Vamos dar uma olhada no rating aqui do Magnus Carlsen aqui em tempo real, tô no site 2700chess.com e a gente tem aqui, olha só, né? Aqui o rating do Magnus Carlsen. Então, cadê aqui a atualização do rating do Carlsen? Vou mudar aqui a tela para ficar mais fácil de enxergar. Espera só um pouquinho. Pronto, galera. Cadê o Rafa? Como assim pronto? O Rafa sumiu. Tô aqui. Aumenta essa tela aí, essas 1000 abas aí, hein, Rafa? Pois é, galera, faz parte, né? Então é isso, galera. Magnus Carlsen está com 2.870 de rating. Olha aí na sua busca por 2.900, 2.870. Tá aqui, né? A performance dele, certamente ganhando rating nesse torneio, né? Um negócio impressionante mesmo. E a gente segue cobrindo aí mais partidas, então, do Norway Chess 2022, tá bom, galera? E se você quer melhorar no xadrez, continua aqui no vídeo que tem uma dica aí pra você. É isso, galera. Muito obrigado pela audiência. Um grande abraço pra todos vocês e até a próxima. Valeu! Meu nome é Blargo Sen e sou jogador amador de xadrez. Recentemente, consegui a façanha de vencer o grande mestre Mequinho em uma partida rápida. Aliás, há pouco tempo atrás, empatei com o grande mestre Sup em uma simultânea. Sem dúvidas que minhas análises melhoraram bastante depois de ter feito o curso Maestria do Cálculo, também do grande mestre André Diamante. Enfim, agradeço muito a ele pelos ensinamentos. E aí vocês estão pensando, pô, mas o que D5 faz, né? Vou explicar passo por passo.